Indo pela gravação. Meu nome é Igor Sarto, sou presidente do DAECA, e vou, fazer então aqui a apresentação sobre créditos de extensão, e créditos complementares, né. Eu fiz uma apresentação muito simples, na verdade, porque, o tópico, na verdade, ele parece complexo, mas na verdade ele é bem simples. Eu queria também não só fazer uma exposição, mas fazer uma espécie de oficina, ou seja, mostrar como as coisas são feitas e não só ficar falando, assim, ou desviando com tópicos num slide. Aqui eu vou, por exemplo, mostrar resoluções da comunidade de economia, eu vou mostrar também o portal do aluno para, tipo, realmente que seja útil, que qualquer aluno possa verificar, eh, hã, hã, onde ver os créditos, como conseguir, quanto falta, etc e tal. Parece uma coisa muito difícil. O sistema ele também não ajuda muito, o layout não é muito bonito, não é muito intuitivo, mas no geral, uma vez que tu aprende, é tranquilo de depois, correr atrás, digamos assim, né. Por exemplo, se não sabe quantos créditos tem de um ou de outro, ou enfim, algo do tipo. Iniciando, o que eu posso dizer de início é que, assim, até pouco tempo atrás não existiam créditos de extensão, existiam só créditos complementares, né, ou enfim, horas complementares, né. Porque assim, qualquer universidade, isso historicamente falando, né, não só Brasil, mas enfim, mundo afora, desde o século XI, mais ou menos, a universidade ela tem um propósito de 3 pilares, digamos assim, né. Ela tem um propósito de ensino, ou seja, existem mestres, existem professores, eles ensinam coisas e os alunos, os estudantes, eles aprendem, beleza. Esse é um pilar, o pilar do ensino. E esses mestres e também os próprios alunos, eles também pesquisam, ou seja, não é só uma questão de ensinar aquilo que foi aprendido, mas também de buscar a fronteira do conhecimento. Essa é a pesquisa, né. E aí, ao longo do tempo, foi se criando um terceiro pilar, que é o pilar da extensão, ou seja, de que a universidade ela não pode estar numa torre de mármore, ela precisa, levar de volta o conhecimento que ela galgou dentro daquele espaço, né. Isso não é só, por exemplo, formando profissionais, né, qualquer aluno que se forma se torna um profissional, isso já é muito bom, mas é que precisa haver parcerias entre a sociedade civil, empresas e outras entidades do governo com a universidade. Esse é o pilar da extensão. O problema é que a extensão durante muito tempo ficou ainda assim um pouco restrita, né. E aí o aluno quando aí, por exemplo, agora entrando numa situação mais concreta, quando um aluno da URGS entra na URGS, existem, 3 créditos principais, ou menos tinham, desculpa, tinham 3 créditos, agora são 4, né. 4 créditos principais que o aluno precisava cumprir: obrigatórios, eletivos, complementares, que é uma coisa que existe há muito tempo, e de extensão, que é uma coisa que foi implantada já faz uns 3, 4 anos, mais ou menos. Que é a questão de colocar a extensão dentro do currículo dos cursos, né. É aquilo que a gente chama de curricularização da extensão. Porque a questão do complementar era, tipo, tudo aquilo que era feito além, era um complemento daquilo que o além já precisava fazer. A questão é, aquilo que é obrigatório, é o crédito obrigatório, é o currículo mínimo para um aluno se formar em algum curso, economia, contábeis, existe um currículo mínimo, que é, enfim, cálculo, contabilidade, álgebra, etc e tal, isso é obrigatório. O aluno precisa fazer cadeiras eletivas que vão, apesar do verbo, né, vão complementar esse currículo obrigatório, que daí são cadeiras, são ainda assim são cadeiras de ensino, né. Então, eu sou aluno de contábeis, eu quero fazer cadeiras de economia, eu sou aluno de economia, eu quero fazer cadeiras de contábeis. Isso é algo eletivo que pode complementar a sua formação. E aí havia uma questão complementar, que é algo além das aulas, né. Só que daí com o tempo ficou uma coisa meio dúbia, porque, querendo ou não, os alunos com trabalho, com estágio ou com qualquer coisa do tipo, às vezes focavam apenas em uma única atividade, ou às vezes em poucas atividades, e que não havia essa troca, esse intercâmbio entre universidade e outras, instituições da sociedade, como no caso, enfim, organizações, empresas, etc e tal, comunidades, enfim, né. E aí houve essa desmembração, digamos assim, entre aquilo que é complementar e aquilo que é de extensão, né. Se vocês abrirem, por exemplo, o currículo,
de economia ou de contábeis da URGS, vai aparecer o número de créditos que cada curso tem. Eu até vou mostrar aqui, eu esqueci de abrir essa aba antes, vou deixar carregando aqui, enquanto carrega, vamos voltar para a apresentação. Mas então tá, sem desculpa pelo suspense, vamos ao que interessa, né. A grande questão é uma questão até meio de contabilidade, mais ou menos, né, ou de física, sei lá, que seja, que é complementar é algo passivo e extensão é algo ativo, né. Hã, em linhas gerais, tá, nem sempre vai ser assim. Por quê? A questão é, as 2 horas, elas são aquilo que eu falei antes, né, que é além do tempo curricular padrão, ou seja, é além daquilo que é obrigatório, daquilo que é eletivo. Eh, é possível, aí eu bom, acho melhor eu não entrar muito nesses detalhes, mas enfim, a questão é algo além, algo a mais, né. O complementar é muitas vezes entendido como algo que o aluno faz de maneira passiva. Por exemplo, o aluno entra numa palestra, senta, assiste a palestra, anota o nome, ele vai receber um certificado depois, inclusive tudo aquilo que for feito de hora complementar e de extensão precisa ter algum tipo de comprovante, algum tipo de comprovação que foi feito. Normalmente um certificado com um selo oficial, né, digamos assim, de alguma coisa. Já adianto que, por exemplo, complementar pode ser um certificado de qualquer instituição válida, digamos assim. Não pode ser, por exemplo, esse certificado é válido porque o tiozinho da esquina disse, né. Tem que ter algum grau mínimo, assim, de aceitabilidade. Isso depende muito do crivo da Congrade, tá. Eu sou muito crítico de, por exemplo, eu já fiz parte de projetos que não tinham nenhum vínculo com a URGS, né, ou mesmo o próprio DAECA. O DAECA não faz certificados. A gente até pode fazer uns meio de brincadeirinha, a gente colocar lá o nosso selo, mas para a URGS ou mesmo para outras instituições, aquilo lá não vale quase nada, sabe. Fiz parte de outros projetos também que, por exemplo, a gente fazia certificado, no Canva, digamos assim, e eu falava: "Gente, isso aqui não vale nada". Tipo assim, quem vai aceitar isso? A URGS vai aceitar isso? Então assim, em termos de creches complementares, pode ser uma série variada de instituições que pode emitir o certificado, pode ser da URGS, pode. Se alguém que for fazer, por exemplo, um curso de línguas, tem, por exemplo, sei lá, Aliança Francesa, Cultura Inglesa, são instituições que têm um certo renome que, digamos assim, a Congrade aceita. Depende muito do crivo da Congrade, tá. É óbvio que a Congrade não vai negar um certificado da URGS, né, enfim, precisa aceitar, né, mas assim, fora da URGS fica um pouco mais complicado, tá. Mas assim, a questão é, se tu for numa palestra, sei lá, no Instituto Caldeira ou se assim, são instituições, digamos assim, confiáveis, sei lá, vai ter o selo, né, e a Congrade vai avaliar se ela aceita ou não. Mas em via de regra ela aceita, mas tem que tomar cuidado, porque tem que ter um grau mínimo, assim, de confiabilidade. Então, o que que a Congrade normalmente vai aceitar enquanto crédito complementar? Palestras, cursos, estágios. Aí é que entra uma coisa meio delicada, tá. Estágio, a última coisa que estágio é passivo. O aluno não vai lá para ficar sentado fazendo nada, ou só vendo, ou só recebendo, sei lá, coisa, o aluno vai agir de maneira ativa, né. Mas a Congrade entendeu, por meio de uma resolução, que estágio é complementar, não é extensão. Enfim, foi uma decisão arbitrária? Se é certo, se não é, não sei, mas é assim. Mas a questão é, via de regra, complementar é algo mais passivo e extensão é algo mais ativo, né. Tem que tomar cuidado, porque, assim, isso inclusive já gerou algumas confusões, por exemplo, um professor fez um curso de extensão, "Nossa, estamos oferecendo um curso de extensão, não sei o quê". Cuidado, tá. Se tu vai lá e tu só vai para assistir o curso de extensão, isso não são horas de extensão, são horas complementares. Enfim, a questão é, a extensão sempre existiu, sempre. Só que a questão é que antes não havia uma diferenciação entre aquilo que era passivo e daquilo que era ativo, daquilo que era só complementar, daquilo que era só extensionista. Então, assim, extensão virou muito uma palavra meio etérea, assim, e agora que está tentando colocar as coisas nas caixinhas, fica confuso realmente, tá. Agora, horas de extensão têm um caráter ativo, né, e só é válido para conseguir horas de extensão certificados da URGS. Se tu fez parte de uma equipe administrativa ou coordenadora de um projeto da PUC, da Unicinos, de uma empresa, sei lá, não vale. Por quê? Por causa de uma resolução.
Olha, aqui eu não estou para questionar, aqui eu estou para tentar realmente te mostrar aquilo as coisas como elas são, tá. Se a gente quiser fazer uma revolução, a gente faz isso depois. Mas a questão é, só é válido para ganhar horas de extensão, certificados da URGS. E o que que mais, assim, eu poderia citar N exemplos, e de fato tem N exemplos de como conseguir horas de extensão, mas assim, o mais simples mesmo são 2. Eu até diria só um, mas eu vou dizer 2. Coordenação de atividade. Então se tu, em vez de ir na palestra, tu organizou a palestra, isso é extensão. Se tu, em vez de só participar de um curso de extensão, tu organizou ele, isso é extensão. Tu fez lá algo ativo, né. E assim, ainda assim, aí de novo isso vai passar por um crivo da Congrade, né, é de que extensão normalmente envolve a comunidade externa da URGS. Daí a palavra extensão, é algo externo, ela estende além da URGS, né. Então assim, vai ter alguns casos de projetos que acontecem só na URGS, para alunos da URGS, etc e tal, que não envolvem muito a comunidade externa ou não envolvem nada, né, que a Congrade pode dizer, tipo: "Olha só, isso aqui não é extensão". Então por mais que, tu tenha feito algo ativo, tu tenha feito algo pela comunidade, por uma empresa, por uma entidade governamental, que seja, ainda assim a Congrade pode olhar e falar, tipo: "Olha só, isso aqui não é extensão". Então assim, aquilo que eu posso dar de dica de mais útil, que é mais seguro conseguir hora extensionista, é a segunda opção, tá, que é cadeira eletiva com carga horária extensionista. Como que eu vou saber isso? Vamos agora de novo voltar àquilo que eu estava vendo antes, que ué, cara, eu não acredito nisso, que ótimo. Recentemente o site da URGS foi mudado, tá, e eu achei péssimo. Eles mudaram tudo. Você consigo pesquisar de uma outra maneira. Hum, que ódio. Vamos vamos aqui, eu acho, antes então. Vamos vir aqui. Aluno, aqui é o meu portal de aluno, né, portal de serviços, tá. Eu posso dar de dica de início para vocês verem e acompanharem a evolução do curso de vocês, é aqui, ó, análise curricular. Aqui vocês podem ver, aqui eu quando eu entrei no curso de economia e tal, quantos de créditos obrigatórios eu já fiz, né, 87%, legal. Obrigatórios convertidos é o TCC, né, como eu ainda não fiz, tá zero, tá zerado. Eletivos eu já fiz todos, 100%. Complementares eu também, assim, a questão é, eu já fiz, eu sei que eu já fiz, tá, mas a questão é, tu só vai, não tem, é muito difícil de alguém ter, por exemplo, 10% já feito, assim, mostrando no sistema, 20%, metade ou 100% que seja. Porque o que acontece é que a grade pede, vocês preenchem uma planilha faltando um ano para o curso, né, eles pedem assim: "Olha só, vocês planejam se formar daqui a um ano, preencham essa planilha com tudo aquilo que vocês fizeram de créditos complementares, listando, né, com certificados e etc e tal". Pra economia, é no mínimo 12 créditos, porque 1 crédito não equivale a 1 hora. Tem uma resolução que converte horas em créditos, né. Até eu posso mostrar a resolução aqui. Essa aqui é a resolução, espera aí, essa é de aqui, créditos complementares. É participação ativa em projetos de extensão universitária, tá. Isso aqui não é útil, espera aí. Aqui, ó, participação como agente passivo em cursos, seminários e demais atividades de extensão universitária. 60 horas é um crédito, né, então são 12 créditos, precisa ter bastante hora para cumprir, digamos assim. Hã, a verdade, tá, é que assim, crédito complementar não é uma coisa que normalmente preocupa, nunca preocupou algum aluno, porque ao longo do curso faz-se coisas, ninguém é, sei lá, muito parado para não fazer nada. Assim, estágio é uma coisa que preenche muito, muita hora, né, até dá para pesquisar aqui quanto que dá estágio. Aqui, ó, 60 horas de estágio, né, é um crédito, né.
Só que o problema para esses 12 créditos é que tu não pode preencher os 12 créditos com só uma atividade, tem que ser no mínimo 2, o que não é difícil. Assim, pode colocar 11 créditos de estágio, e aí coloca um crédito ali que tu foi em algumas palestras, foi em 3, 4. Tu vai numa semana acadêmica, que acontece anualmente. Esses 5 anos de curso, tu vai em uma delas, preenche um crédito tranquilo, tá. Então assim, um crédito complementar nunca foi algo uma preocupação, né. Extensão aí virou um pouco mais preocupante, tá. Deixa eu ver aqui se eles arrumaram isso. Ficou ruim igual. Nossa, ficou péssimo. Deixa eu colocar nos meus favoritos. Mas tá, deixa eu mostrar o caso do meu curso, tá. Vou mostrar aqui a grade curricular, e aqui, ó, aqui vocês nossa senhora, seu Deus. Dados do currículo. Créditos obrigatórios ficou 132 créditos, né, que nem eu mostrei na minha análise curricular, né. Eletivos é 44, complementares 12. Aqui não aparece, mas, por exemplo, para economia, o mínimo de crédito de extensão são 300 horas, tá. Vamos ver agora uma coisa bem interessante aqui, ó, que é currículo, pronto. Que é aqui, ó, cada cadeira do curso tem uma carga horária de extensão, carga horária extensionista, né, CHE. Muitas é 0, porque não tem nenhuma atividade que tu vá fazer na cadeira que realmente, será, de um retorno para a comunidade, digamos assim. Cálculo, por exemplo, não tem nada que vá fazer um retorno para a comunidade de maneira imediata. Então, por exemplo, aquilo que eu falei antes, a maneira mais segura de se conseguir créditos de extensão é por meio de cadeiras. Assim, já em cadeiras obrigatórias, já tem algumas que tem uma carga horária de extensão. Por exemplo, eu sei que economia rural tem muita hora, tem 60 horas e, por exemplo, isso é pré-requisito para tu ser aprovado na cadeira. Então, se tu for aprovado ou não, tu vai ganhar automaticamente no sistema 60 horas. Quer ver, ó? Eu vou mostrar aqui os casos. Aqui não tem nada. Na aqui, ó, economia rural, 60 horas de extensão. Mesmo que o professor, tem alguns casos aí, desculpa, tá, que perde a cabeça, vai dizer que não vai ter hora de extensão, está no sistema, ele precisa cumprir. Então, se tu for aprovado, tu ganha essas horas. E se tu não ganhar, aí o DECA precisa ser acionado para fazer algum tipo de reclamação na Congrade, porque a súmula não está sendo cumprida, os alunos não estão ganhando as horas devidas, né. Mas assim, tem cadeiras obrigatórias que já dão créditos, de extensão, isso é muito útil. Deixa eu ver outra cadeira aqui. Setor público também dá 10 horas, é pouquinho, mas é bom também. Elaboração de projetos dá 45 horas, o que é bom, bem bom. Deixa eu ver, TCC também dá 15 horas, que ok, beleza. Olha aqui, ó, eletivas, tá. Tem bem bastante aqui, ó, por exemplo, avaliação de impacto regulatório, 45 horas. Vamos ver aqui mais. Até não tem muitas, né, mas economia e projetos socioambientais, 30 horas. Vamos ver. Hã, extensão e inovação, como o nome já diz, né, 60 horas. Gestão de finanças pessoais, EAD, 30 horas. Internacionalização de empresas, 30 horas. Introdução à atuária, 45 horas. Introdução ao empreendedorismo e inovação, 30 horas. Macrofinanças computacionais, 20 horas. Metodologia básica de custo, 10 horas. Orçamento familiar e cidadania, 60 horas. Relações de trabalho e negociações coletivas, 60 horas. Sindicato, negociações coletivas. Enfim, tem bastante coisa, não vou ir até o final, tá. Mas a questão é, isso aqui dá para pesquisar no Google, que nem eu fiz, tá. Eu fiz a pesquisa aqui, curso Ciências Econômicas, Ciências Econômicas URGS. Aqui assim, tá, ali vai ter o currículo todo do curso, vai mostrar carga horária de extensão de cada cadeira, tá. Mas aí, por exemplo, tu quer ver quanto que tu tem, e aí a gente volta de novo naquilo que eu mostrei antes, que é aqui, ó, no análise curricular do portal do aluno, aqui, ó, o mínimo são 300 horas, tá.
Aí tem até aqui, ó, eles dividem, são 130 horas que tu ganha automaticamente por meio de componente obrigatório do curso, tá, e precisa correr atrás de 170 horas, né. Como eu entrei depois que foi feita a resolução da curricularização da extensão, eu não precisei cumprir essas 170 horas, tá, eu precisei cumprir 82, porque fizeram um cálculo aí, como eu entrei depois, eu não ia, não seria justo comigo, por exemplo, que eu cumprisse o mesmo tanto de horas que alguém que entrou no caso eu entrei antes, desculpa, eu entrei antes, não seria justo com quem entrou depois, né, eu ter que cumprir a mesma carga horária e tal, enfim, por isso que pra mim aparece 82. Eu já cumpri 70, mais 30 eu tenho 100, eu tô sobrando em termos, assim, de carga horária de extensão, tá. Então aqui vocês podem conferir quanto que falta, digamos assim, quanto que, falta aqui, ó, carga horária de prática extensionista exigida do aluno para fins de colação de grau, 82 horas, né, e aqui quanto que vocês têm, né, total obtido, 100, tá. E aqui é muito mais fácil de se verificar, aqui é automático, digamos assim, né, ali assim, aqui é automático, aparece as horas que vocês ganham em extensão, quando vocês obtêm elas por cadeiras, né. Tem um caso que outro de projetos que já são vinculados com extensão, que também, como é que é a palavra? Já registram as horas de extensão direto no sistema. Por exemplo, para mim, foram essas 30 horas aqui, tá, que foi, deixa eu ver se tem registrado aqui. Não, não tem. Tudo bem. Mas a questão é, aqui no sistema vai aparecer, hã, muito mais fácil, digamos assim, horas que vocês cumpriram com cadeiras eletivas ou obrigatórias, né, e projetos, né, vai ser uma coisa mais difícil, porque de uma, de duas uma, né, ou esse projeto conseguiu registrar direto, né, que tu conseguiu cumprir ali uma carga horária, extensionista já no sistema, como isso é feito, eu não sei, ou tu precisa comprovar isso na Congrade. Aí entra outro ponto, tá, que aí vocês precisam ficar atentos ao certificado que vocês ganham na URGS, né, e também por outras instituições, tá. Mas assim, para extensão, aí precisa vir aqui, em geral, né, e não em aluno, extensão, portal da extensão. Aqui, vocês vão em participações, vocês vão ter todos os aquilo que vocês fizeram, que dá pra ver que eu sou bem velho, né, em cada ano, tá, aquilo que vocês fizeram, de atividade. Por exemplo, ó, 2025 eu já fiz o quê? Eu participei de um seminário internacional do Sebrae Prami. Aí vai aqui em certificado, vai emitir certificado. Vocês não estão vendo, né, mas a questão é, para mim, por exemplo, aparece um participante, né, isso pode me gerar créditos complementares, tá. Deixa eu pegar um outro caso, pode ser que, ilustre melhor. Aqui, ó, tem certificado de participante de equipe executora. Esse equipe executora me concede créditos de extensão, mas eu preciso comprovar isso na Congrade, preciso levar lá e dizer: "Olha só, ganhei X horas", por exemplo. Vê quantas horas que eu ganhei aqui. Por eu ter organizado essa palestra, né, eu ganhei 10 horas. Hã, e até em extensão não tem conversão, tá. 1 hora de extensão é 1 hora, tranquilo, né. Em complementar, realmente, ele precisa fazer esse cálculo de conversão, tá. E daí tem lá aquela tabela que eu mostrei, né. Essa tabela aqui é bem fácil de achar na internet, tá. Deixa eu mostrar como, né. Mas aqui, ó, 60 horas equivale a um crédito, tudo mais, beleza, beleza. Deixa eu mostrar aqui, ó, pesquisa resolução complementar, aí, FCE com gráfico. Aqui, resolução. A gente foi para a mesma resolução que a gente estava antes, bem
fácil a princípio. Essa aqui é outra resolução de créditos de extensão, tá, que é bem simples, é muito mais simples do que a outra. A de complementar eu acho mais importante, porque ali tem uma tabela que converte as horas, né, em crédito, isso eu acho bem mais importante e válido, tá. Mas também para achar essa resolução é relativamente fácil, né. Deixa eu ver se eu consigo achar como fazendo o processo inverso, resolução, extensão FCE com grande, vamos ver se eu vou achar. Hum, não, não é essa aqui. Acho que tem que colocar o número, vamos colocar aqui resolução número, se eu copiar, ó, número 4 de 2022. É essa aqui, né, sobre comissão de graduação, tarará, tarará. Isso aqui é de ciências atuariais. Opa, como é difícil de achar. Bom, se não der para achar muito fácil na internet, a gente deixa isso disponível no drive do da ECA, tá. Mas a questão é, a resolução em si não é difícil, tá, não precisa ler essa resolução. Acho mais importante ter à mão a resolução de créditos complementares, que é fácil de encontrar na internet, do que a questão de extensão. Extensão, seguindo os passos que eu tô mostrando aqui, não tem mistério, tá, não, realmente não tem. Que é o quê? É cuidar nesses certificados que vocês vão achar no portal da extensão, tem em cada ano. O layout é bem feio, né, porque, tipo, cada atividade tem um número específico, aí se tu clica na atividade tu vai ver o nome dela, embaixo tem certificados, né, e aí tem ano a ano, né, aquilo que vocês fizeram e tal, eu fiz bastante coisa, modéstia à parte, eu me dedico à carreira acadêmica, então eu gosto de acumular certificados, né, isso é muito bom para currículo, né. Então é por isso que eu tenho bastante coisa, né. Mas assim, uma vida normal de estudante da URGS, em 5 anos, se acumula certificados com uma certa facilidade para conseguir cumprir os 12 créditos, sabe. Então não é nenhum mistério, não precisa fazer uma carreira acadêmica para conseguir se formar no curso, né. Mas vamos voltar aqui aos slides, tá. Então assim, recapitulando, complementar é algo mais passivo, a extensão é algo mais ativo, que envolve a comunidade externa, né. Para conseguir o complementar, tu pode assistir palestras, tu pode assistir cursos, tu pode fazer estágio. Para tu conseguir extensão, tu pode fazer cadeiras eletivas que tenham uma carga horária extensionista, ou podem fazer também coordenação de atividade, por exemplo, podem ser equipe organizadora de um projeto, enfim, que seja. Coisa importante é que, assim, não pode ter dupla contagem. Então, por exemplo, vamos supor assim, né, que eu sou equipe organizadora de um projeto, e eu quero usar esse mesmo certificado como crédito de extensão e complementar. Não, não pode. Uma vez que tu monitoria complementar e extensão, é complementar. É, é, é isso aí. É complementar. Se eu não estiver enganado, deixa eu ver aqui. Vamos ver. 2000, aqui. Monitoria, atividade de monitoria e disciplinas, 60 horas é um crédito. É isso. Publicação de isso. Uhum. É complementar, porque, tipo, embora seja algo ativo, né, o monitor não vai ficar só parado, né. A questão é que, tipo, não envolve a comunidade externa, tu ainda tá, tipo, ajudando alunos da URGS, né, então é mais ou menos essa lógica, digamos assim. Mas foi boa a pergunta. Deixa eu ver, mas enfim, a questão é não pode ter dupla contagem, tá, porque, assim, todo crédito de extensão também é um crédito complementar, mas nem todo crédito complementar é um crédito de extensão. Então, mesmo que tu consiga usar ele para um ou outro, na hora que tu for decidir, por exemplo, tu tem ali um certificado. Eu vou citar esse exemplo aqui, ó. Ah, eu sou equipe executora, eu posso usar esse certificado aqui de 10 horas para colocar em complementar ou em extensão, essas 10 horas, mas daí eu preciso escolher, não pode ser os 2, né. A Congrade não deixa fazer dupla contagem, o que eu acho que, enfim, é certo, né.
É, toda hora de extensão também é aquilo que eu falei antes, né, mas o contrário não é verdade, por fim, a mesma atividade não pode valer para os 2 tipos. Aquilo que eu falei antes, na verdade, né. Onde obtê-las, aquilo que eu falei antes também, né, dá para conseguir isso bem fácil. Extensão tem a resolução número 4/2022 da Congrade. Não dá para achar na internet, tu pode pedir isso para a Congrade tem isso tranquilo, tá. Mas a questão é, a resolução de extensão, ela não tem nada, não traz nada de muito diferente, assim, aquilo se vocês virem esse vídeo aqui, eu já mostrei aquilo tudo que precisam saber, digamos assim, tá. Que a resolução de extensão é 2 páginas, vai dizer o óbvio. A complementar eu acho mais interessante vocês terem guardado, tá, e é mais fácil de achar no Google, porque ele tem uma tabela que mostra quanto cada coisa vale, porque complementar, tu precisa converter horas, né, enquanto que extensão, 1 hora vale 1 hora, aquilo que eu mostrei antes, né, são 12 créditos complementares, mas não são 12 horas, né. Vocês viram ali, né, que 60 horas ele vale só 1 crédito. Isso em 5 anos é tranquilo de fazer, tá. Não é uma coisa, uau, super difícil. Hã E assim, como saber quanto tenho e quanto falta, né, aquilo que eu mostrei antes, né, tem portal de extensão para ver os certificados, né, aquilo que eu mostrei. Tem análise curricular, né, aquilo também que eu mostrei aqui na vamos voltar todo, não é esse que eu quero. O site ficou muito ruim aqui, desculpa. Análise curricular, vocês podem ver aqui quanto que falta de cada coisa, né. Uma última coisa que eu acho que não é tão interessante, só se alguém gosta muito de ter aula, tá. Outra maneira de conseguir créditos complementares é, por exemplo, se vocês, aqui fizeram todos os créditos eletivos. "Ah, mas eu queria fazer mais eletivas", aí daí tu vai estar superavitário em eletivas, tu vai ter feito, sei lá, 48 créditos, 52 créditos, 56 créditos, sei lá. Tu pode converter o excesso de créditos eletivos em um crédito a mais, 2 créditos a mais complementares, quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui na resolução. Ele aqui, ó. No caso, aproveitamento de créditos eletivos excedentes que serão concluídos ao final do semestre, tá, deixa eu ver onde é que tem a tabela de conversão. Quando excedentes ao número de créditos eletivos exigidos pelo curso, cursados com aproveitamento. 15 horas um crédito. Ó, e até é interessante, né. Deixa eu ver aqui, disciplinas eletivas com excedentes ao número de créditos eletivos exigidos pelo curso, cursado exemplo, 15 horas. Só que o ruim é que tem que ver na súmula quanto que vale 15 horas, né, agora eu não tenho certeza quanto que vale uma cadeira, porque assim, hã, eu não conto a cadeira como horas, eu conto ela como créditos. A maioria das minhas cadeiras são 4 créditos. Em termos de horas, eu não sei quantas horas isso são, mas é bem mais que 15 horas, né. Uma cadeira normal, quanto tempo é? 90 horas? Então assim, fazer uma cadeira eletiva a mais vai te gerar muitos créditos. Eu acho que uns 3 ou 4, 3 para ser um pouco conservador, eu acho. Então imagina, se tu não quer fazer palestras, se tu não quer fazer estágio, olha, faz cadeira a mais, né, vai ter tranquilo aí os créditos, né. Eh, mas então aquilo que eu estava mostrando, né, isso aqui só vai estar 100% quando vocês, no último ano do curso, mandarem uma planilha da Congrade. Essa planilha vocês podem pedir pra Congrade, tá, ela vai pedir para preencher ela e assim, a Conrad volta e meia fala isso. Essa planilha não é Lattes, tá, não é currículo. Essa planilha vocês precisam colocar ali o mínimo para conseguirem os 12 créditos. Não adianta nada vocês colocarem a mais com medo ou com orgulho, que a Conrad ela quer só preencher o mínimo. Bateu os 12 créditos, fechou, é isso aí. Não é pra pôr a mais, né, e também não a menos. Deixa eu ver se não tem aqui a planilha, às vezes eles colocam junto. Não.
Bom, de qualquer maneira é fácil conseguir. A Congrade tem isso, eles enviam, bem tranquilo. Bom, eu acho que era isso. É bem simplesão, tá. Hã, de geral, o que eu posso dizer então de novo, implementar é algo passivo, que pode ser feito dentro da URGS. Extensão é algo ativo, que precisa envolver a comunidade externa. Extensão, as horas valem 1 hora, vale 1 hora, e normalmente a melhor maneira de tu conseguir horas de extensão são com cadeiras eletivas que têm carga horária extensionista, se não, precisa comprovar com um certificado que mostra ali quantas horas foram feitas por equipe executora, né. Eh, e aí por créditos, complementares precisa ter algum tipo de comprovante. Se for fazer estágio, sei lá, no Banrisul, na Sicredi, precisa ter algum tipo de comprovante deles. Olha só, o aluno X aqui cumpriu tantas horas de estágio, né. Se for fazer algum curso de línguas, precisa ter ali certificado. Se tu for fazer curso, hã, qualquer curso ou palestra, precisa ter algum certificado que tu vai ter que mostrar isso no final, no último ano do curso, né. Eh, eu acho que de maneira bem geral seria isso. Eu posso abrir rapidamente para perguntas aí, Peterson, tem alguma questão, alguma dúvida aí que tu queira responder ou tu queira, fazer? Certo, tranquilo. Deixa eu fazer umas perguntas pra ti. Só antes de mais nada, que surpresa, o Paris tá vencendo por 2-0. Eu acho que esse jogo ia ser muito fácil pra Inter, mas isso ficou gravado, desculpa. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Eu sei que tu tá no final do curso, né, tu é meu monitor na cadeira de elaboração e análise de projetos, né. Tu veio aqui hoje porque estava com dúvidas sobre créditos de extensão, créditos, complementares, assim, tu veio por curiosidade? Tipo assim, tu falta muita coisa pra tu te formar, esse é teu último ano? Eu tô meio aprofundei no assunto. Ah, sim. Mas esse é o teu último ano aqui no curso? Ah, legal, que massa. Tu abriu ali a tua análise curricular e viu me informa no final do legal. Tu abriu ali a tua análise curricular para ver quanto que falta, digamos assim, está tudo mais ou menos certo? Ah, legal, que bom. Eu acho que assim, crédito complementar é muito tranquilo, assim, tu fazendo estágio, indo em alguma palestra, fechou ali. Tu já pegou a planilha, essa planilha que eu tô falando sobre a Congrade, que tipo, tu pode lançar ali os créditos complementares? Se tu não pegou ainda, manda e-mail pra Congrade e pede, assim, pra tu já te ir familiarizando, né. Mas é bem simples, estágio, isso, vai atrás que eu acho que é uma boa, né. Mas assim, estágio e palestra isso resolve tranquilo, né. E aí crédito de extensão é aquilo que eu mostrei ali na análise curricular, né, quanto que tu tem, quanto que falta, né. Enfim, e aí, fazendo cadeira, né. Outra questão também que já fiz estágio, legal, massa, isso é bem bom. Monitoria. A empresa júnior, eu tenho que ver bem na Equilíbrio, né. Bom, tem a Equilíbrio, tem a PS, tem a Atlântica, tem a Liga, né, bem, a Liga Financeira não sei se agora se é J ou não, mas enfim. Elas são bem boas, elas são projetos de extensão, tá, e elas fazem extensão, certo. Só que assim, depende muito. Eu Se tu participa, por exemplo, da Equilíbrio, eu acho que tu não faz quase nada, digamos assim, né. Fica lá só, sei lá, fazendo gestão de pessoas, algo do tipo. Tem que ver. Isso, boa. Mas, por exemplo, na Equilíbrio, salvo engano, por exemplo, se tu não faz recálculo de juros, ou se não faz algum projeto que envolva algo externo, tu não ganha horas de extensão. Mas eu assim, ó, eu vou te dizer que eu não tenho certeza, tá. Eu fiz parte da Equilíbrio, e eu me envolvi muito com projeto de extensão, que a gente fazia educação financeira nas escolas. E aí, tipo, isso gerou muitas horas de, extensão para mim, porque eu de fato saí da URGS, eu fui até escolas e eu apresentei um curso de extensão, então isso foi bem bom para mim, né.
Mas, por exemplo, dentro da Equilíbrio, eu era consultor, depois mentor, e eu, no máximo, fiz 2 projetos, assim, de cunho empresarial, né. E eu não sei se isso realmente me gerou créditos de extensão, né, daí a comunidade teria que avaliar. Isso, óbvio, gera algum tipo de crédito, no mínimo gera crédito complementar, né, mas de extensão, não sei te dizer agora. Aí teria que ver com a Congrade. Sim, mas é aquilo que eu falei antes, isso tem registro no portal, mas isso, às vezes, passa por um crivo da Congrade, por mais que mostre, tipo assim: "Olha só, eu fui a equipe executora da Equilíbrio, não sei o quê", a Congrade pode dizer, tipo assim: "Olha, se não houve ajuda à comunidade externa, isso não é extensão". Por isso que, tipo, tem que ter um certo cuidado, às vezes, em, por exemplo, querer calcar as tuas horas de extensão só com projeto, que às vezes a Congrade pode dizer que não é, né. Isso é um pouco perigoso, assim, sabe. Bom, assim, 98% dos casos, se tu é equipe executora, isso é extensão, tá. Mas pode ser que a Congrade, sei lá, não acorde num dia feliz, digamos assim, né. O mais seguro é realmente tu fazer carga horária extensionista em eletivas. Isso aí é tipo, ó, isso aí não tem erro, tá, vai estar registrado direto no sistema, pode dormir tranquilo, sabe. Mas sempre assim, eh, avalia bem com a Congrade. Se for fazer projeto, pergunta antes para quem está organizando o projeto, pergunta antes para a Congrade, tipo assim: "Olha só, esse é o projeto, como é que a gente está fazendo, eu vou ser equipe executora e tal", porque depende muito. E assim, cara, pode parecer conspiratório ou rebeldia da minha parte, mas é um pouco verdade. A chefia da Congrade muda, as coisas mudam. Óbvio que existem regras, óbvio que existem instituições que perduram, né, mas às vezes a interpretação pode mudar, tá, isso é bem real, mas são coisas da vida, a gente tem que lidar com isso. Mas bueno, acho que seria isso, Peterson. Acho que a gente se vê talvez aí na cadeira do Matheus Dil, né, ou nos corredores da F7. Desejo sorte aí no finalzinho do curso. Espero que te forme tranquilo aí, boa sorte no TCC, né, e na tua carreira pessoal, tá. Obrigado aí pela presença, nos falamos. Abração. Vou finalizar aqui a gravação.